Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem alcançar grandes coisas mesmo nas piores circunstâncias, enquanto outras desistem logo no primeiro obstáculo? A resposta pode estar em algo que não se vê, mas que move tudo: a fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente, ativa, que gera movimento, decisão e ação. É o tipo de fé que transforma sonhos em realidade. E a verdade é que todos nós nascemos com esse poder. Só que muitos passam a vida inteira sem usá-lo. A fé é mais do que um sentimento religioso. Ela é uma força criadora. É a convicção absoluta de que, mesmo que os olhos ainda não vejam, aquilo que você deseja já existe no mundo espiritual. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Isso não é teoria. Isso é um princípio prático. Tudo o que foi construído neste mundo começou com uma ideia e uma crença de que aquilo era possível. Grandes invenções, curas milagrosas, superações extraordinárias. Tudo começou na mente, como uma faísca de fé. Mas como desenvolver esse tipo de fé inabalável? Como transformar a mente para que ela se alinhe com esse poder invisível? Tudo começa com a decisão de mudar o foco. A maioria das pessoas vive concentrada nos problemas, nas limitações, nas estatísticas negativas. Mas aquele que deseja transformar a própria vida precisa aprender a fixar os olhos no que deseja, e não no que teme. A Bíblia nos ensina que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é uma lei espiritual poderosa, e ela exige alinhamento interior. Napoleão Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso se encaixa perfeitamente com Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não é o mundo ao seu redor que determina o seu destino, mas o mundo que existe dentro de você. O seu sistema de crenças, suas palavras diárias, seus hábitos mentais, tudo isso molda a realidade que você experimenta. Imagine agora que você está diante de dois caminhos. Um leva à frustração, repetição de ciclos e derrota. O outro leva à realização, crescimento e propósito. A escolha entre um e outro começa por aquilo que você decide acreditar. E a fé é essa ponte que te leva do lugar onde você está até o lugar onde você foi criado para estar. Não é magia. É decisão. É consistência. É alinhamento. É ação. E acima de tudo, é confiar em um propósito maior. Muitos vivem presos ao passado. Feridas, traumas, frustrações. E isso é compreensível. Mas o que define sua vida não é o que aconteceu com você, e sim o que você vai fazer com isso. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até aquilo que parecia perda pode se tornar plataforma para o seu avanço, se você decidir enxergar com os olhos da fé. Outro ponto fundamental é a imaginação. Deus nos deu a capacidade de visualizar, sonhar e criar imagens mentais. Essa habilidade não é um luxo, é uma ferramenta espiritual. Quando você visualiza com fé, está dando forma àquilo que ainda está invisível. Grandes atletas usam esse princípio. Empreendedores de sucesso também. Eles veem primeiro em sua mente aquilo que querem viver, e depois agem em direção àquilo. É como plantar uma semente no invisível e regar com ação diária. E isso está alinhado com o que está escrito em Provérbios 23:7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você imagina e crê com intensidade torna-se sua realidade. A mente é solo fértil. Aquilo que você planta, cresce. Por isso, é tão importante cuidar do que você ouve, vê e repete. Palavras são sementes. Pensamentos são comandos. Tudo que você alimenta dentro de si se manifesta do lado de fora. Se você planta medo, colherá estagnação. Se planta fé, colherá movimento. Filipenses 4:8 aconselha: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa não é apenas uma sugestão moral, é uma chave de transformação. Você pode começar hoje. Não importa sua idade, sua condição financeira, seu histórico familiar. A fé verdadeira rompe barreiras, abre caminhos onde não havia trilha, transforma o improvável em possível. Comece escrevendo seus objetivos com clareza. Ore sobre eles. Visualize com fé. Tome ações consistentes, mesmo pequenas, todos os dias. E não permita que a dúvida te paralise. Lembre-se, se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele já te deu tudo o que você precisa para realizá-lo.
Mesmo que demore, não desista. Os maiores milagres acontecem enquanto você continua firme, mesmo sem ver resultado imediato. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. O tempo certo não é o seu tempo, mas é o melhor tempo. E enquanto isso, você está crescendo, sendo moldado, se tornando a pessoa que poderá sustentar aquilo que está pedindo. Entenda, você não está sozinho. Há uma força maior te guiando, te sustentando, te impulsionando. Mas essa força respeita seu livre-arbítrio. Ela só se manifesta quando você decide cooperar com ela. A fé é a linguagem desse relacionamento. É através dela que você se conecta com promessas maiores do que você pode imaginar. E quando você crê, fala e age em sintonia com isso, milagres acontecem. Josué 1:9 traz um lembrete poderoso. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não aceite menos do que aquilo que Deus sonhou para você. Não se conforme com a mediocridade. Você foi criado para manifestar grandeza, para impactar vidas, para realizar coisas que vão além do que seus olhos podem ver agora. Mas tudo começa dentro de você. A fé é a semente. E a sua mente é o solo. Cultive com disciplina, regue com palavras de vida, proteja com pensamentos alinhados e haja com coragem. O mundo não precisa de mais pessoas com medo. Precisa de pessoas com propósito, com fé ativa, com coragem para romper o ciclo da dúvida e manifestar o que ainda está invisível. Mateus 17:20 afirma: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada lhes será impossível. Você nasceu para vencer. Você nasceu para criar. Você nasceu para manifestar a glória de Deus através da sua história. Então levante-se, alinhe sua mente à fé e avance. Porque o impossível não é obstáculo para quem crê. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. E isso é o suficiente para começar. Comece com o que você tem, onde você está, do jeito que for. Deus honra o esforço sincero, a fé aplicada, a mente disposta. E onde a fé atua, o sobrenatural se manifesta. E talvez tudo o que você precisa agora não seja entender o como, mas confiar que o caminho será revelado quando você der o primeiro passo com fé. Quando você age com coragem, mesmo com medo, o universo responde. E mais do que isso, a fé move o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, e isso significa que os resultados mais poderosos da vida não vêm apenas da ação, mas da confiança com que essa ação é tomada. Muitos desistem porque não veem o resultado imediato. Mas lembre-se, as sementes que você planta hoje podem levar tempo para florescer. A natureza nos ensina que há um tempo para tudo. Há um tempo de plantar, um tempo de regar e um tempo de colher. Se você abandona o campo antes do tempo da colheita, perde tudo aquilo que já foi cultivado com esforço. Por isso, persevere. Ainda que os ventos soprem contra, mantenha-se firme.